E aí, pessoal? Hoje eu tô paramentado, hoje eu tô com o microfone aqui, né? E estamos fazendo uns testes com o Zoom para colocar o Zoom no Teams. É uma loucura, mas espero que dê certo, espero que fique legal, né? Na última aula, a gente estava vendo aí o impacto, né, da filosofia de Hegel, tanto na área da psicologia moderna, quanto na área tanto da tecnologia, quanto da ciência, quanto do desenvolvimento do conhecimento em si, né? E hoje a gente vai ver um desses impactos nas teorias de Thomas Kuhn, a teoria das revoluções científicas. Uma das coisas mais interessantes do desenvolvimento da consciência de Hegel é que, para ele, a consciência ela sempre se manifesta primeiro como uma afirmação, né, como uma tese, como um eu puro, e ela precisa encontrar uma antítese, ela precisa encontrar um outro, uma alteridade ali para entrar num conflito, né? Quando ela entra nesse conflito é que ela vai percebendo a própria dimensão dela e do outro, né? E quando ela consegue resolver esses conflitos, ela consegue chegar numa síntese. Essa síntese, ela envolve o conflito e ela supera o conflito dando um passo à frente. A gente já tinha visto, né, na aula retrasada com Karl Popper que essa desconfiança de uma afirmação, de uma lei, que ele sempre considerava a lei como uma hipótese, ele já considerava ela assim porque ele concebia que ela poderia ser questionada. Ou seja, poderia haver uma outra, e essa outra poderia não corroborar aquela lei, o que exigiria desenvolvermos uma nova, né? E era assim que, para ele, a própria ciência deveria ser feita. E Thomas Kuhn ele vai fazer algumas descobertas muito interessantes nessa linha, e ele acaba sendo muito influenciado, aliás, do século XIX, do século XX, acabou sendo todo muito influenciado pelo pensamento de Hegel, né, de Kant e de tantos outros que a gente já tem falado por aqui. Vamos ver se eu consigo aqui, vamos ver quantas coisas vão me obedecer hoje. Vamos lá. O trabalho de Thomas Kuhn, ele visa analisar o desenvolvimento do conhecimento em 3 níveis: regras, paradigmas e revoluções. Regras é o equivalente a leis, a gente já tinha visto isso com Karl Popper, a gente já tinha visto o questionamento disso com David Hume, né? Para Hume, todas as regras são baseadas em causalidade, ele questionou a causalidade, está se questionando praticamente toda a existência de leis naturais que possamos pensar a respeito, né? Mas Thomas Kuhn ele vai trazer outros 2 elementos aí: paradigmas e revoluções. Então, a que conclusões ele chegou, né? E que papel que esses elementos assumem dentro do desenvolvimento do conhecimento? O primeiro deles, vamos lá, as regras, né? Geralmente nós acreditamos, e até porque, de acordo com Thomas Kuhn, a própria história da ciência, ela nos faz acreditar nisso. Nós acreditamos que as regras em que se baseiam os nossos conhecimentos estão todas muito bem estabelecidas. A gente sempre acredita que todas as leis e regras que são apresentadas para a gente, elas sempre foram assim, elas são universais e tudo mais. Ele vai fazer um questionamento a respeito disso. Thomas Kuhn ele questiona essa visão da presença contínua de regras organizando o mundo. Quando analisamos os conhecimentos científicos, ou qualquer tipo de conhecimento gerador de comportamentos naturais, nós vamos encontrar regras. Ou seja, se eu tenho 2 pessoas que se comportam de uma mesma maneira em uma determinada situação, eu já vou começar a procurar uma regra que está determinando esse comportamento, tá? Isso é padrão nosso. Eu vejo pessoas agindo de uma mesma maneira, eu quero saber o que está causando isso, eu quero saber qual é a regra que está determinando isso daí.
Entretanto, aí vem a pesquisa curiosa de Thomas Kuhn. Segundo ele, nós encontramos muito menos regras do que nós poderíamos imaginar. Por quê? Uma regra deve ser reconhecidamente permanente e universal. Ou seja, ela tem que durar sempre. E ela tem que valer para tudo. Então ela tem que ser universal. E, na verdade, poucos parâmetros conseguem preencher essas lacunas. Portanto, você encontra muito poucas regras de fato organizando as coisas. O que é que nós vamos encontrar, então, se nós não encontramos regras, né? O que nós vamos encontrar são paradigmas. Paradigmas, para como são os verdadeiros orientadores da ciência. São parâmetros com limitações de validade, ou seja, são parâmetros que eles valem para uma situação X, mas não vão valer para Y. Eles valem aqui em certas condições, mas não vão valer ali se mudarem as condições. Valeram ontem, porque as condições eram tais, mas pode não valer amanhã. E tá tudo bem. Se estendem para certas circunstâncias e são válidos até que se prove o contrário. Isso tem muito a ver com a ideia de falsificacionismo de Karl Popper, né? Vamos entender paradigmas do mesmo jeito que a gente entendia as hipóteses de Karl Popper. Uma hipótese, eu vou aceitar ela porque ela funciona. Eu vou aceitar ela porque ela explica o acontecimento das coisas. Elas estão acontecendo assim por causa disso. E enquanto eu explicar desse jeito e acontecer, eu vou aceitar isso como paradigma. Portanto, o paradigma ele não é exatamente uma regra. Ele não é uma lei. Ele não é um dogma que vem de cima para baixo, que está estabelecido. Ele é uma constatação, é uma hipótese que vai permanecendo. Permanecendo porque ele está funcionando, tá? Dessa forma, ele não tem a mesma força que uma regra, ele não tem a mesma perenidade que uma regra, e ele fica meio suspenso, porque a qualquer momento a gente pode dizer, então, esse paradigma não vale mais, né? Funcionou, gostamos, agradecemos, mas tchau, velho paradigma. Oi, novo paradigma, né? O que mantém, né? Porque se nós pensarmos assim, qual é a diferença entre o meu paradigma, o seu paradigma? Por que cada um não vai ter, então, o seu próprio paradigma para explicar as coisas e tudo certo? Veja que não existe esse tipo de relativismo. Existe a possibilidade, mas não existe um relativismo desse tipo para Thomas Kuhn. E ele vai explicar por quê. Os paradigmas, eles funcionam de acordo com o contexto. Eles são sustentados pela semelhança e pela proximidade com outros paradigmas. Então, um paradigma ele não é totalmente inventado. E ele também não é construído apenas a partir do problema e da situação que eu estou vendo. Um paradigma, ele muitas vezes é construído como derivado de outros paradigmas. Então, se o paradigma ele é muito próximo daqueles que a gente já conhece, é muito mais fácil da gente aceitar ele, né? Eu digo, por exemplo, a Terra é o centro do universo. Aí o outro diz, olha, na verdade a Terra é o centro do sistema solar. Veja que já é uma super limitação. Poxa, antes a Terra era o centro do universo, agora ela só é o centro do sistema solar. Mas o que não mexi? Bom, pelo menos mantém-se o paradigma. A Terra é o centro. Tá bom, então tudo bem. Agora, duro é dizer, a Terra não é centro do sistema solar. Ela não é centro do universo. E nem do sistema solar. A Terra é só mais um planeta que gira em torno de uma estrela, o Sol, que também não é o centro do universo. Bom, isso seria um paradigma muito chocante. Por isso que o heliocentrismo recebeu tanta resistência na história. Porque não fazia sentido eu pensar
o Sol como centro, sendo que a Terra já era, por todos os mitos, por todos os dogmas estabelecidos, a Terra é que devia ser considerada o centro. Tirei ela do centro do universo e ainda tirei ela do centro do sistema solar, e aliás, o sistema se tornou sistema solar, né? Isso foi caótico. Por quê? Porque paradigmas são sustentados pela semelhança e pela proximidade com outros paradigmas. Quando o paradigma não é sustentado por outros próximos a ele, ele não tem força. De onde vem a força dos paradigmas? Quanto mais um paradigma se ajustar ao conjunto de paradigmas existentes, mais força ele ganha. E também mais facilmente ele é aceito, né? Mais rapidamente ele é adotado pela comunidade científica. E nós também, viu? Você pode não ser da comunidade científica, você pode falar, isso daí vale só para a ciência. Não, isso não vale só para a ciência, tá? Vamos ver isto com um pouquinho mais de detalhes agora. O mesmo vale para o povo. Um conhecimento ou uma tecnologia muito disruptiva, ela vai levar muito mais tempo para ser aceita, o conhecimento ser aceito pelos usuários, ou pelas pessoas em geral. Dois exemplos básicos aqui da história da tecnologia, tá? Power Glove. Vocês não devem nem saber o que é Power Glove. Quem viveu nos anos 80 e tinha condições e era antenado, ouviu falar da Power Glove. Power Glove era uma luva desenvolvida pela Nintendo que você colocava ela na sua mão e você, quando se movia, o personagem ia atrás. Claro que era um videogame de 8 bits, então não se pode imaginar que os movimentos eram fantásticos, né? Não eram. Mas ele era responsivo. E foi um tremendo fracasso. Por que a Power Glove foi um fracasso? Veja que Kinect é a base, a tecnologia, todo o conceito da Power Glove está no Kinect. Kinect existe até como passatempo em navios e cruzeiros. Power Glove nunca sonhou em chegar nesse nível. Por quê? Simples. O paradigma é o mesmo, mas a época em que a Power Glove surgiu, não haviam outros paradigmas que sustentavam isso. Por estar solitário e por aparecer numa cultura que não a aceitava, e não aceitava nada desse tipo, não deu certo. Porém, muito tempo depois, quando culturalmente a gente estava mais preparado e já tinha uma série de outros paradigmas fincados lateralmente, o Kinect pôde surgir e melhorar muito mais a tecnologia. Mas ele jamais faria esse investimento se não houvesse aceitação, né? Um outro exemplo, o Google Glass. O Google Glass, gente, foi altamente revolucionário e teve uma vida meteoricamente curta, né? Talvez ele volte, acredito que ele vai voltar. Com outras funções, com um sentido mais estrito, mas eu acredito que ele retorna. O caso é que o Google Glass, além dele causar dor de cabeça, uma certa estranheza quando as pessoas andavam na rua, o fato é que as pessoas sentiam que a privacidade delas era invadida, porque pensavam que quando a pessoa olhava para ela, ela conseguia ver tudo que havia de informações a respeito dela no Google apareceria na lente, no óculos da pessoa. Até um certo sentido, sim, mas isso eram questões técnicas que simplesmente poderiam ser resolvidas. Além do que, o Google Glass poderia ter começado funcionando em indústrias, trabalhando com realidade aumentada, em setores industriais, na medicina. Ele entrou no aspecto social e a sociedade não estava preparada para trabalhar com esse tipo de paradigma. Tá? Então, isso mostra que um paradigma ele tem força quando ele tem outros paradigmas que o sustentam, principalmente se já estiver arraigado na cultura de um povo. Se não tiver, o paradigma vai ter que se basear na razão, na demonstração e na mais pura insistência.
De preferência que seja adotado por pessoas que são formadoras de opinião, porque aí isso facilita o processo. Muito bem, visto isso a respeito dos paradigmas, uma coisa importante para a gente aprender também é o quê? Revoluções. Nós vimos que regras permanentes, universais, são poucas. A maioria dos sistemas são paradigmas. Porém, além disso, existem as evoluções. Veja, um paradigma funciona para a maioria dos casos, mas tem um outro caso que ele não funciona. Ninguém vai parar de adotar aquele paradigma porque tem uma ou duas ou 10% de situações em que ele não funciona. Não é o caso, né? Ninguém vai deixar de adotar o parâmetro da lei da gravidade e a velocidade da aceleração dela só porque na Lua é diferente, né? Ou só porque um avião consegue quebrar e voar. Veja, o avião consegue quebrar e voar porque ele está quebrando, mas ela ainda está valendo. Então não se quebra determinados paradigmas assim, né? À torta direito. Porém, o fato de um paradigma ser adotado hoje não significa que não existam outros paradigmas que simplesmente não foram adotados porque não tinha suporte de paradigmas similares, não estava muito ligado com uma gradação dentro de uma tradição, né? Então existem muitos paradigmas que são adotados por nós e que permanecem por conveniência e porque eles são suficientemente elásticos para dar conta. Algo importante, os paradigmas nunca dão conta de 100% dos casos, tá? Nunca dão conta. Eles são explicações que nós fazemos sobre a natureza, mas eles não dão conta de 100% dos casos. Mas isso é tolerável enquanto puder ser tolerado. O problema é quando bate uma crise de paradigma. E quando isso acontece? Eventualmente, um paradigma pode não ser o suficiente para resolver determinadas situações. Até aí, isso pode acontecer. As falsificações de um paradigma, no entanto, elas podem sair do controle e gerar uma crise. Isso aconteceu, por exemplo, no caso já citado, da mudança do cenário para o heliocentrismo, né? Imagina que todo o mundo, inclusive as crenças, os dogmas, tudo na Idade Média foi construído e alicerçado na ideia de que a Terra era o centro do sistema solar. Como que você chega e diz que não? Que é o Sol, a estrela, é que é o centro e que a Terra é só mais um planeta. Isso não é apenas uma questão astronômica. Isso era uma questão de todas as crenças e estruturas simbólicas que a gente já tinha construído. Então, negar isso não era uma coisa simples. Porém, por todos os lados que se tentava calcular, as coisas davam errado. Nem mesmo as navegações funcionavam direito. Veja, a gente já tinha saído da Idade Média, a gente já estava na Idade Moderna e começaram as grandes navegações. E não funcionava. Os cálculos baseados na ideia de uma Terra plana não davam certo. Por quê? Porque você andar reto em um curvo, simplesmente o que você vai fazer na verdade é uma curva e não uma linha reta. Então, quando você fazia os cálculos, não dava certo. Os cálculos astronômicos, pensando que a Terra só fazia a rotação, mas não fazia a translação, não dava certo, não explicava nada. Só que isso começou a bater nas navegações, isso começou a bater nos cálculos, isso começou a bater em tudo que envolvia a previsão necessária. Então tinha que pensar de outra forma. E foi aí que veio Galileu, veio Copérnico, veio Giordano Bruno, e tiveram que enfrentar uma sociedade cujos paradigmas eram diferentes, né? Galileu teve que negar tudo que sabia para não morrer. Giordano Bruno insistiu em afirmar e foi queimado.
né? Então, mas isso tudo era indicação do quê? De uma crise de um paradigma. Ele podia não me explicar uma ou outra coisa, mas ele explicava o resto, então estava tudo bem. O problema é quando o paradigma não dava mais conta do mundo ao redor dele. Então aí outras possíveis explicações que antes ninguém nem dava bola. As pessoas começam a procurar, né? De repente elas começam a ganhar vez e começam a ver o quê? Um conflito. Trocentas ideias podem vir a se tornar os novos paradigmas de amanhã. Eu não sei. É a crise, é o choque de muitos paradigmas surgindo e eu não tenho mais nenhum firme. Então, enquanto um novo paradigma não se firma, a sociedade fica num estado de dúvida em relação a quase tudo. Tá? Esse é um enorme problema. Né? Haja vista, por exemplo, a situação que estamos vivendo hoje. Né? Por exemplo, as doenças têm um comportamento básico, tem uma série de paradigmas de tratamento delas. Quando aparece uma em que os nossos paradigmas não funcionam e não se adequam, a gente entra numa crise. Uma crise de paradigma. Um novo vai ter que ser descoberto. E talvez ele já exista. Existem aí inúmeras tentativas, testes, vai se fazendo várias coisas aí, né? Até que se consiga provar, até que se consiga demonstrar algo, né? E aí, quando essa crise imensa acontece, isso vai resultar em uma revolução. É então que novas ideias, ou antigas ideias descartadas, elas vão aos poucos ganhando massa crítica, até explodirem em uma revolução nos conhecimentos. Pensa, por exemplo, do desenvolvimento do telefone ao desenvolvimento de telefonia 5G, na verdade se passou muito pouco tempo. No começo, foi um contínuo. O telefone não saía do lugar pregado na parede ali. Quando alguém teve a ideia de fazer o telefone sem fio, daí se começou a pensar no conceito de celular, porque criou-se um conceito, era um novo paradigma. Foi difícil chegar nele, mas depois que chegou, começa-se a explorar tudo que é possível. E aí a gente tem uma revolução. Veja, hoje só é possível estar dando essa aula para vocês por causa de uma revolução que começou com o telefone, com Graham Bell lá atrás. Então veja, isso que nós vivemos é uma revolução. É uma revolução científica, uma revolução do conhecimento. O resultado dela é a gente ter um modelo de aula que pode funcionar assim, né? E de muitas outras formas que a gente nem conhece. Então, essa é a grande ideia de Thomas Kuhn. O choque, a crise, o conflito, ela está ali. Mais ou menos como o Hegel dizia, eu tenho uma tese, eu tenho uma antítese, isso vai gerar um conflito. Esse conflito vai gerar uma crise, essa crise vai gerar uma revolução, e aí surge um novo paradigma. Hegel chamava isso de síntese. Thomas Kuhn vai chamar isso de um novo paradigma, que por sua vez resolve grandes problemas na história do conhecimento. E é assim que ele avança, assim que a consciência avança, e assim que a ciência avança, e assim que o ser humano avança. Ok? É isso, pessoal. Vamos fechando aqui com Thomas Kuhn. Espero que vocês tenham gostado. E vamos conversar mais a respeito na nossa próxima aula. Até mais.